Segredos de um modo antigo de rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Por Greg Braden, editora Cultrix. Capítulo 2. O segundo segredo. O sofrimento é o professor, a sabedoria, a lição. Se fizerdes nascer o que está dentro de vós, ele vos salvará. Se não o fizerdes, ele vos destruirá. Evangelho de Tomé. No início, as imagens na tela da TV faziam pouco sentido para mim. Embora a paisagem fosse familiar, nas semanas anteriores, cenas chocantes como a dessa transmissão haviam se tornado muito comuns. O caos reinava, com pessoas de todas as idades correndo para todos os lados, sujas, queimadas, elas estavam aterrorizadas. Eu acabara de voltar ao quarto do hotel depois de um dia cheio de aula em Sydney, na Austrália, quando sintonizei o canal de notícias para atualizar-me com os acontecimentos do dia. Aproximei-me da tela e comecei a entender o que estava havendo. As emissoras locais transmitiam fatos ocorridos na escola número 1 em Beslan, na Rússia, num vídeo não editado. Poucos dias antes, no primeiro dia letivo do ano, terroristas haviam tomado centenas de crianças e adultos como reféns. Embora o impasse tivesse se prolongado por dias, evidentemente alguma coisa mudara. Quando a situação se normalizou, os números finais da tragédia eram assustadores. Dos aproximadamente 1.200 reféns reunidos na quadra de esportes da escola, cerca de 350 foram mortos. A metade era de crianças, assassinadas sem nenhuma razão aparente, a não ser a irracionalidade de um grupo de pessoas enfurecidas. Os detalhes humanos revelados a respeito de algumas famílias expunham o cenário do dia. Em quase todas as ruas da cidade, pessoas haviam perdido alguém ou conheciam os parentes de alguém que fora assassinado. Muitos enterravam mais de um membro da família. Um dos moradores, Vitaly Kaloev, enterrou a família inteira, mulher, filho e filha. O pastor Teimuraz Totiev e sua esposa enterraram 4 dos 5 filhos, Boris de 8, Albina de 11, Luba de 12 e Larissa de 14 anos. A 5ª filha, Madina, fora ferida e se recuperava em casa. Num trágico capricho do destino, o irmão do pastor Totiev, também pastor, e sua esposa perderam 2 dos 3 filhos. Semelhante ao impacto avassalador das vidas perdidas no 11 de setembro em Nova York, a magnitude dos acontecimentos em Beslan era excessiva para quem tentava entender. Mesmo pessoas cuja fé fora tradicionalmente uma pedra de toque para outros em tempos de grandes sofrimentos tiveram suas crenças testadas pela crueldade da tragédia. Rowan Williams, arcebispo de Canterbury, admitiu que a visão de crianças inocentes sendo massacradas levou-o momentaneamente a duvidar da sua fé em Deus. Onde estava Deus em Beslan? Perguntou ele. Com essas palavras, o arcebispo Williams expressou publicamente o sofrimento que muitos sentiam particularmente. O choque, a descrença e o sofrimento dos moradores de Beslan foram transmitidos pela mídia e sentidos por milhares de pessoas ao redor do mundo. Naquele dia, milhões de corações, mentes e orações estavam com o povo russo, compartilhando a experiência universal do sofrimento. Quer os acontecimentos se deem numa escala global, como em Beslan, na Rússia, ou no 11 de setembro nos Estados Unidos, quer ocorram em nossa vida pessoal, o modo como lidamos com a perda e a tragédia é uma questão que cada um de nós deve responder no decorrer da vida. Embora a experiência do sofrimento seja universal, o que fazemos com o sofrimento não é. Se não solucionamos o sofrimento provocado pelas decepções e pelas perdas da vida, podemos arruinar a nossa saúde, a nossa vida e os próprios relacionamentos que mais prezamos. Por outro lado, se conseguimos encontrar sabedoria em nossa dor, podemos dar um novo sentido às experiências mais dolorosas. Assim agindo, nós nos tornamos melhores como pessoas, para nós mesmos, para a nossa família e para a nossa comunidade. Esse é o modo de construirmos um mundo melhor. Quanto tempo podemos suportar? O conhecimento do poder que nos espera além do sofrimento foi reconhecido e respeitado durante séculos. Ele foi descrito há aproximadamente 2.000 anos na Bíblia de Nag Hammadi no século II,
por meio de palavras que fazem sentido atualmente, como fizeram no tempo em que foram escritas. Entre os antigos textos gnósticos, existem passagens que sugerem que a nossa vulnerabilidade ao sofrimento é a passagem para a cura e a vida. No Evangelho de Tomé, um dos mais inspiradores dos textos redescobertos, o autor descreve o poder da nossa vulnerabilidade como parte de um discurso de Jesus. Entre aspas, abençoado é o homem que sofreu e encontrou a vida. Em outra parte do seu ensinamento, Jesus diz, entre aspas, aquilo que possuís vos salvará, se o extrairdes de dentro de vós. Em última análise, o amor que existe dentro de cada um de nós é a fonte de toda a cura que experimentamos. Para sentir o nosso amor, porém, precisamos ser vulneráveis ao nosso sofrimento. O sofrimento é um dos modos que nos possibilitam conhecer a profundidade do que sentimos. A nossa capacidade de sentir o sofrimento dentro de nós e de ter empatia com o sofrimento dos outros mostra-nos a profundidade do nosso amor. Em palavras simples, o sofrimento é o preço que às vezes pagamos para descobrir que já temos o amor de que precisamos para nos curar. Às vezes, apenas conhecer a relação entre sabedoria, sofrimento e amor é suficiente para lançar-nos no outro extremo e na cura. À medida que as histórias de Beslan se desdobravam no decorrer das horas e dos dias, uma única pergunta surgia entre a população russa. Depois da ação terrorista que tomara o edifício do Ministério do Interior, matando 92 pessoas, das explosões quase simultâneas de 2 aeronaves comerciais poucos minutos depois da decolagem, com a morte das 90 pessoas que estavam a bordo e agora a morte de mais 350 em Beslan, as pessoas desse país se perguntavam: quanto sofrimento podemos suportar? Segundo antigas tradições a respeito dessa resposta, ela é breve, clara e direta. Os grandes desafios da vida aparecem quando, e somente quando, temos tudo de que precisamos para sobreviver e recuperar-nos da experiência. Mães de todo o mundo transmitiram de geração a geração essa percepção que superou o teste de tempo numa frase confortadora e clara, entre aspas, Deus dá o frio conforme o cobertor. Na simplicidade dessa afirmação, recebemos uma promessa que resistiu ao tempo e agora pode ser verificada pela ciência. Já temos tudo de que precisamos para sobreviver às provações da vida. Embora possamos encontrar consolo e compreensão em livros de autoajuda, em artigos de revistas e em seminários, os recursos espirituais que precisamos já existem dentro de nós. A resposta à pergunta quanto sofrimento podemos suportar pode decepcionar pela simplicidade. A razão por que ela expressa uma verdade requer um pouco mais de explicação. Como acontece frequentemente com os padrões, a natureza oferece um modelo do modo como as nossas emoções e experiências operam na nossa vida. Equilíbrio. Nem tudo é o que parece ser. Na primeira metade do século XX, o naturalista R.N. Elliott sugeriu que a natureza segue padrões que podem ser detectados, classificados e previstos com números. Do surgimento e declínio da população até os ciclos do tempo, suas teorias sugeriam que a natureza tende ao equilíbrio. Considerando a humanidade como parte da natureza, Elliott argumentava que a nossa vida, incluindo a forma como aplicamos dinheiro na bolsa de valores, também deveria seguir padrões naturais, padrões que podem ser delineados e classificados visualmente. Elliott aplicou suas teorias com sucesso a ciclos de negócios e finanças, e suas conclusões se tornaram a base de um dos instrumentos de previsão mais bem-sucedidos da Bolsa de Valores na história, mais tarde conhecido como Teoria da Onda de Elliott. Não deve ser surpresa, então, que os nossos hábitos de consumo ou qualquer outro padrão em nossa vida nesse aspecto possam ser apresentados matematicamente. É crença amplamente difundida que os números são a linguagem universal que descreve todas as coisas, desde a origem das galáxias até os volteios do leite numa xícara de café. Seguindo esse raciocínio, faz sentido que os mesmos processos que descrevem o mundo visível da natureza possam também ser vistos como metáforas do mundo invisível dos sentimentos e das emoções.
É esse exatamente o caso da matemática fractal. Como uma inovação relativamente recente no modo de descrever o mundo, a geometria fractal combina matemática com arte para nos mostrar visualmente o que as equações no passado apenas sugeriam. De picos acidentados das montanhas e vasos sanguíneos de costas litorâneas a partícula de linho, os fractais nos permitem modelar muitas coisas que vemos na natureza. Fazendo isso, somos transportados além do mundo às vezes seco e estéril dos números do papel para a beleza e o mistério de ver esses números com uma linguagem que ilustra o nosso mundo. Uma das formas mais aceitas entre os modelos de fractais é conhecida como equação de Mandelbrot, ou conjunto de Mandelbrot. Descoberta pelo matemático Benoît Mandelbrot no final dos anos 70, no momento em que essa equação, entre aspas, viva, é posta em movimento na tela do nosso computador, ela cresce e se transforma por breves instantes numa bela e volátil série de curvas, remoinhos e padrões rendilhados. Ela ilustra assim a dança incessante entre equilíbrio e caos na natureza. Quando observamos a mudança de padrões e cores nas imagens simuladas, o que vemos na verdade é uma representação extraordinária do modo como os nossos relacionamentos emocionais se apresentam em nossa vida. Os padrões que aparecem e desaparecem representam os relacionamentos e as profissões e toda a alegria e tristeza que entram e saem da nossa vida. As imagens de computador nos mostram que o equilíbrio só é alcançado quando todos os padrões estão dispostos de maneira a dar-lhe sustentação. Do mesmo modo, só podemos passar pelas maiores provações, bem como aceitar as melhores dádivas, quando todas as peças estão no seu devido lugar. Como símbolos da incessante dança de opostos, dar e receber, contração e expansão, dor e recuperação, essas imagens fortes contam a história de como a natureza está sempre num movimento de aproximação ou de afastamento do equilíbrio perfeito. Assim, vemos em imagens o que vivemos na vida real. Somente quando aprendemos tudo o que precisamos e temos todas as ferramentas para sobreviver e curar a nossa caixa de ferramentas espiritual, é que podemos atrair os romances, as mudanças na profissão, os sócios e as amizades que nos possibilitam aplicar o que aprendemos. Tudo isso. Só teremos a experiência depois de conseguir todas as ferramentas. Outra forma de dizer isso é que, se a vida nos mostra sofrimento, decepção, perda e traição, já devemos ter o que precisamos para passar pela experiência. O aspecto fundamental é que o objetivo não é o equilíbrio. O que imaginamos como equilíbrio é, na verdade, o gatilho que desencadeia a mudança. Vemos isso nos fractais e também na nossa vida. Somente quando os padrões na tela do computador encontram um equilíbrio perfeito, quando os padrões são iguais, é que eles começam a se separar, apenas para evoluir para padrões mais novos de equilíbrio ainda maior. A nossa vida parece funcionar exatamente da mesma maneira. Diferentemente do breve período de vida dos fractais, porém, parece não haver limite de tempo para acumularmos ferramentas espirituais em nossa vida. Embora as imagens digitais se desfaçam e se recomponham em questão de minutos, pode levar meses, anos, décadas ou mesmo uma vida inteira para que um determinado ciclo se complete dentro de nós. Ao longo do caminho podemos nos surpreender repetindo padrões, exercendo a mesma profissão, tendo a mesma espécie de amigos ou vivendo romances da mesma natureza até que a experiência do ahá desperte dentro de nós a percepção da razão por que fazemos as coisas que fazemos. Você já se perguntou, por exemplo, por que pode começar um novo trabalho numa nova cidade com novos colegas e, exceto pelos nomes diferentes, deparar-se exatamente com as mesmas situações que o levaram a abandonar o último emprego na última cidade? Padrões não são necessariamente bons ou ruins. Não há julgamento implícito aqui. Se você se flagra desempenhando um antigo padrão conhecido no novo cenário, essa é simplesmente uma oportunidade para perceber o que ele pode estar dizendo sobre a sua vida.
O reconhecimento de situações como essa lhe dá a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. A ideia fundamental aqui é que você só pode ser testado na vida quando está preparado. Quer tenhamos ou não consciência desse princípio, seja o que for que a vida ponha no nosso caminho, quando nos deparamos com uma crise à nossa porta, já temos tudo de que precisamos para resolver o problema, aliviar o sofrimento e sobreviver à experiência. Devemos fazer isso, pois esse é o modo de proceder da natureza. Das maiores alturas ao abismo mais profundo. Ninguém está imune aos ciclos de equilíbrio e mudança. Qualquer que seja o tamanho da nossa família, o número de amigos que temos, a quantidade de livros que escrevemos ou o sucesso que alcançamos, todos temos um gatilho que provoca mudanças em nossa vida. Curiosamente, o dispositivo que desencadeia o processo parece ser diferente para cada pessoa. Embora possamos acreditar que organizamos a nossa vida cuidadosamente como algo que podemos regular e controlar, cada experiência e cada relacionamento nos exercita e prepara o tempo todo para algo que pode estar além do nosso controle. Desse modo, aproximamo-nos cada vez mais do momento em que teremos a oportunidade de demonstrar o domínio sobre as nossas traições, as quebras de confiança e as questões mais delicadas. Entretanto, só depois de usar a última ferramenta espiritual de modo apropriado a criar o equilíbrio é que emitimos o sinal de que estamos preparados. É o nosso equilíbrio que diz: "Ei, estou pronto, pode vir." Agora estamos prontos para demonstrar ao universo o que aprendemos. Até aprendermos como a experiência, consciente ou inconsciente, as nossas provações podem ser tão sutis que nem mesmo as reconhecemos como provações. Só quando compreendemos o que as traições e as promessas quebradas do passado nos mostraram é que ganhamos a sabedoria e as capacidades que nos permitem corrigir os padrões e avançar na vida. O pioneiro professor budista Lama Suraya Das descreve como podem ser intensos os momentos de sofrimento e tristeza na nossa vida. Ele diz: "Toda vida contém alegria e tristeza. Gostaríamos de ficar com alegria e esquecer a tristeza, mas é uma habilidade espiritual muito maior usar tudo o que encontramos na nossa vida como grão para o moinho do despertar. Às vezes, o grão da nossa vida chega até nós do modo mais inesperado." Durante a explosão tecnológica no início dos anos 90, Geralt, nome fictício, era engenheiro no Vale do Silício, na Califórnia. Ele tinha 2 jovens e lindas filhas e estava casado com uma mulher igualmente bela havia aproximadamente 15 anos. Quando o conheci, sua empresa acabara de conceder-lhe um prêmio pelo 5º ano de exercício profissional na tarefa de identificar e reparar defeitos de um tipo especializado de software. Sua posição o tornaram bem valioso para a empresa, e a necessidade da sua especialidade exigia muito mais do que o habitual expediente diário de trabalho das 8 às 17 horas. Para atender à demanda das suas habilidades, Geralt começou a trabalhar até tarde todas as noites e nos fins de semana, e a viajar com seu software para feiras e exposições comerciais em outras cidades. Logo, ele estava passando mais tempo com os colegas do que com a família. Eu podia ver a angústia em seus olhos ao descrever como seus familiares estavam ficando distantes. À noite, ao chegar em casa, sua mulher e filha já estavam dormindo, e de manhã ele já estava na empresa antes que elas acordassem. Em pouco tempo, ele começou a se sentir como um estranho em seu próprio lar. Sabia mais a respeito das famílias dos que trabalhavam com ele do que a respeito da sua própria família. Foi quando a vida de Geralt sofreu uma reviravolta dramática. Ele me procurou para uma sessão de aconselhamento quando eu estava escrevendo um livro sobre os, entre aspas, espelhos dos relacionamentos e sua atuação em nossa vida. Mais de 2.200 anos atrás, os autores dos manuscritos do Mar Morto identificaram 7 padrões específicos que podemos esperar em nossas interações com outras pessoas. À medida que a história de Geralt se desenvolvia, ficava evidente que ele estava descrevendo um desses padrões, que é o reflexo da vida do nosso maior medo, em geral conhecido como, entre aspas, a noite escura da alma.
Entre os engenheiros da empresa havia uma programadora brilhante, mais ou menos da idade dele. Ele fora designado como parceiro dessa mulher para executar tarefas que às vezes duravam dias e os obrigavam a viajar para cidades de todo o país. Em pouco tempo, ele teve a impressão de conhecer melhor essa mulher do que a própria esposa. Nesse ponto da história, imaginei como tudo acabaria. O que eu não sabia era por que Geralt estava tão perturbado e o que estava para acontecer com ele. Sem demora, ele acreditou que estava apaixonado por sua colega de trabalho e tomou a decisão de abandonar a esposa e as filhas para começar uma nova vida junto com essa mulher. Essa decisão parecia fazer sentido na época, pois eles tinham muita coisa em comum. Em poucas semanas, porém, sua nova parceira foi transferida para um projeto em Los Angeles. Em razão de alguns pequenos favores e por caminhos um pouco tortuosos, Geralt conseguiu uma transferência para o mesmo escritório. Imediatamente as coisas começaram a dar errado, e Geralt achou que mais perdera do que ganhara. Amigos de anos dele e de sua esposa de repente começaram a distanciar-se e a esquivar-se dele. Seus colegas achavam que ele estava um tanto fora do juízo por abandonar a posição e os projetos a que tanto se dedicara. Seus próprios pais estavam irritados por ele ter desestruturado sua família. Embora sofrendo, Geralt racionalizou que esse era simplesmente o preço da mudança. Ele estava pronto para uma nova vida. O que mais poderia pedir? É nesse ponto que entra um espelho do equilíbrio e a noite escura da alma. No exato momento em que tudo parecia encaixar-se, Geralt descobriu que tudo estava na verdade desmoronando. Em poucas semanas, seu novo amor anunciou que a relação deles não era o que ela esperava. Ela rompeu repentinamente e pediu que ele fosse embora. No estalar de dedos, ele estava por sua conta própria, sozinho e arrasado. Depois de tudo que eu fiz por ela, como ela pôde? Ele se lamentava. Ele abandonara a esposa, as filhas, os amigos e o emprego. Em resumo, havia deixado tudo o que amava. Quase em seguida, ele começou a render menos no trabalho. Depois de várias advertências e uma avaliação de desempenho sofrível, seu departamento finalmente o dispensou. À medida que a história de Geralt prosseguia, ficou claro o que acontecera realmente. Sua vida fora das maiores alturas, com todas as perspectivas de um novo relacionamento, de um novo emprego e de um rendimento maior, para os abismos mais profundos, enquanto todos esses sonhos se dissipavam. Na noite em que Geralt me procurou, ele fazia uma única pergunta: o que é que aconteceu? Como coisas que pareciam tão boas acabaram tão caóticas? A noite escura da alma, reconhecendo o gatilho. Quando o conheci, Geralt havia perdido tudo o que amava. O porquê disso é a chave dessa história. Em vez de soltar as coisas que amava porque se sentia completo e estava avançando, ele fez suas escolhas apenas quando acreditou que havia algo melhor para ocupar o lugar delas. Em outras palavras, ele não se arriscou. Por causa do medo de não encontrar nada melhor, ele manteve fisicamente seu casamento durante muito tempo depois de deixar a família emocionalmente. Há uma diferença sutil, porém significativa, entre deixar o nosso emprego, amigos e romances porque estamos completos e ficar com eles por medo de que não haja nada melhor para nós. Todos os tipos de relacionamento podem apresentar uma tendência para apegar-se ao estado atual das coisas até que algo melhor apareça. Esse apego pode vir da inconsciência do que estamos fazendo ou pode existir porque temos medo de virar a mesa e encarar a incerteza de não saber o que vem a seguir. Embora possa muito bem representar um padrão que define aquilo de que estamos inconscientes, não obstante, é um padrão. Quer se trate de um emprego, de um romance ou do nosso estilo de vida, podemos surpreender-nos num padrão em que não somos felizes realmente, embora nunca tenhamos comunicado isso honestamente às pessoas da nossa vida. Assim, mesmo quando o mundo acredita que a nossa vida transcorre normalmente, interiormente podemos estar bradando por mudanças e sentindo-nos frustrados por não saber como comunicar essa necessidade às pessoas que nos são próximas. Esse é um padrão que produz negatividade. Os nossos sentimentos verdadeiros muitas vezes disfarçam-se como tensão
hostilidade ou às vezes apenas como a nossa ausência na relação. Todos os dias cumprimos as nossas obrigações profissionais ou compartilhamos a nossa vida e a nossa casa com outra pessoa, mas estamos emocionalmente distantes e em outro mundo. Quer o problema seja com o chefe, com alguém que amamos ou com nós mesmos, nós racionalizamos, transigimos e esperamos. Então, certo dia, bum! Acontece. Aparentemente surgem do nada, as coisas mesmas que esperávamos e pelas quais ansiávamos aparecem de repente. Quando isso acontece, podemos atirar-nos a elas como se não houvesse amanhã. No caso de Geralt, quando ele se mudou para a sua nova cidade, com o seu novo relacionamento, deixou para trás um vazio não resolvido em que o seu mundo entrou em colapso. Agora, depois de perder tudo o que amava, ele estava sentado à minha frente com lágrimas em profusão rolando em sua face. Como posso recuperar o meu emprego e a minha família? Diga-me o que devo fazer. Ao passar-lhe a caixa de lenços de papel que reservava numa mesa próxima, exatamente para momentos como esse, eu disse algo que pegou Geralt totalmente desprevenido. Neste momento da sua vida, não trate de recuperar o que você perdeu. Comecei. Embora possa acontecer precisamente isso, o que você criou para si mesmo vai muito além do emprego e da família. Você despertou uma força dentro de você que pode tornar-se o seu aliado mais poderoso. E continuei. Quando tiver passado por essa experiência, você terá adquirido uma nova confiança que é inabalável. Você entrou num período da vida que os antigos conheciam e chamavam de noite escura da alma. Geralt enxugou os olhos e recostou-se na cadeira. O que você quer dizer com isso, a noite escura da alma? Ele perguntou. Como eu nunca ouvi falar nisso? A noite escura da alma é um período na sua vida em que você é arrastado a uma situação que representa aquilo que para você são os seus piores medos, eu respondi. Um período como esse geralmente chega quando você menos espera e normalmente sem avisar. O fato é que você só pode ser levado a essa dinâmica quando o seu comando da vida sinaliza que você está pronto. Então, exatamente quando a vida parece perfeita, o equilíbrio que você alcançou é o sinal de que você está pronto para a mudança. O chamariz para criar a mudança será algo pelo qual você anseia na vida, algo a que você simplesmente não consegue resistir. De outro modo, você jamais daria o salto. Você quer dizer um chamariz como um novo relacionamento? Ele perguntou. Exatamente como um novo relacionamento, repliquei. Um relacionamento é o tipo de catalisador que promete que progrediremos na vida. Continuando, expliquei que mesmo sabendo que somos perfeitamente capazes de sobreviver a quaisquer riscos que a vida coloque no nosso caminho, não é da nossa natureza acordar certa manhã e dizer acho que hoje vou abandonar tudo que prezo e amo para entrar na noite escura da alma. Tudo indica que não funcionamos dessa maneira. Como normalmente acontece, as grandes provações da nossa noite escura aparecem a vir quando menos as esperamos. Alguns anos atrás, encontrei um amigo que acabara de deixar a profissão, a família, os amigos e um relacionamento no seu estado natal e mudar-se para as regiões inóspitas do norte do Novo México. Perguntei-lhe por que havia deixado tudo para trás para fixar-se no isolamento do deserto. Ele começou dizendo que fora para as montanhas para encontrar o seu caminho espiritual. Logo em seguida disse que não conseguira pôr-se a caminho porque as coisas não iam bem. Ele estava tendo problemas com os negócios, com a família e com os amigos que deixara para trás. Sua frustração era evidente. Eu aprendi que não existem acasos na vida e que cada obstáculo que enfrentamos faz parte de um padrão maior. Enquanto ouvia a história do meu amigo, o desejo do meu cérebro de homem de consertar as coisas da vida compeliu-me a oferecer a minha perspectiva. Talvez este seja o seu caminho espiritual, sugeri. Talvez o modo de resolver cada problema seja o caminho que você veio procurar aqui. Ele olhou para trás, pois estava se afastando, e disse simplesmente:
Talvez seja. A possibilidade de que a vida nos traga exatamente o que precisamos, exatamente quando precisamos, faz todo sentido. Assim como não podemos encher uma xícara com água sem antes abrir a torneira, ter uma xícara de ferramentas emocional é o gatilho que dá o sinal para a torneira da vida nos trazer a mudança. Até liberarmos o fluxo, nada pode acontecer. O outro lado dessa dinâmica é que, quando nos encontramos numa noite escura da alma, pode ser reconfortante saber que só podemos chegar a esse ponto na vida se nós mesmos acionarmos a chave. Conscientes disso ou não, estamos sempre preparados para qualquer coisa que a vida possa nos oferecer. Os nossos maiores medos. O propósito da noite escura da alma é levar-nos a sentir e curar os nossos maiores medos. O realmente interessante sobre a noite escura da alma é que, pelo fato de os medos das pessoas serem diferentes, o que parece uma experiência assustadora para uma pessoa pode não ser grande coisa para outra. Por exemplo, Geralt admitiu que o seu maior medo era ficar sozinho. Na mesma noite, porém, eu havia conversado com uma mulher que me disse que ficar sozinha era a sua maior alegria. Não é raro que pessoas que temem ficar sós se tornem mestres em relacionamentos em que sentem os seus medos. Geralt, por exemplo, descreveu romances, amizades e empregos do seu passado que jamais teriam durado. Quando cada um terminava, ele acreditava que os relacionamentos haviam fracassado. Na realidade, os seus relacionamentos eram tão bem-sucedidos que cada um deles lhe dava condições de ver o que seu maior medo de ficar sozinho passava. No entanto, como ele não se curara, ou nem mesmo reconhecer os padrões em sua vida antes, deparou-se com situações em que o seu medo se tornava cada vez menos sutil. Por fim, a vida o conduziu ao ponto em que o seu medo ficou tão evidente que ele precisou abordá-lo antes de poder continuar. Embora possamos passar por muitas noites escuras da alma durante a nossa vida, a primeira é normalmente a mais penosa. Ela também é provavelmente o agente mais forte de mudança. Quando compreendemos por que sofremos tanto, a experiência começa a assumir um novo significado. Ao reconhecer os sinalizadores de uma noite escura, podemos dizer: "Ahá, eu conheço esse padrão. Sim, senhor, é definitivamente uma noite escura da alma. Agora, o que eu preciso dominar?" Conheço pessoas que se tornam tão fortalecidas depois que conseguem enfrentar as suas experiências da noite escura que quase desafiam o universo a lhes trazer a seguinte. Elas fazem isso simplesmente porque sabem que, se sobreviveram à primeira, podem sobreviver a qualquer coisa. Somente quando temos experiências assim sem compreender o que são ou por que passamos por elas é que ficamos presos durante anos ou mesmo vidas a um padrão que pode literalmente roubar-nos as coisas que mais prezamos, como a própria vida. É possível que sofrimentos não resolvidos possam encurtar ou mesmo pôr fim a uma vida? A resposta pode surpreendê-lo. Por que morremos? Você já se perguntou por que morremos? Além dos motivos óbvios como guerras, assassinatos, acidentes, desastres naturais e escolhas equivocadas do estilo de vida, qual é a causa real, natural da morte dos seres humanos? Se somos, como sugerem as tradições espirituais, espíritos de Deus em corpos do pó da terra, e se, como acredita a ciência médica, as nossas células são capazes de curar e substituir a si mesmas inúmeras vezes, o que vem a ser realmente toda essa questão de desgaste do corpo? Porque as possibilidades de manter uma vida saudável, vigorosa e cheia de significado parecem voltar-se contra nós quando passamos daquela que é considerada a meia-idade e nos aproximamos da marca dos 100 anos? Tenho feito essa pergunta muitas vezes em seminários ao redor do mundo. Quando as razões listadas acima são aceitas, quase imediatamente as pessoas dizem que é a velhice que nos toma a vida. Nós simplesmente envelhecemos e as coisas deixam de funcionar. É uma resposta típica que eu ouço. À primeira vista, pesquisas sobre as razões médicas da morte parecem corroborar com essa ideia. Essa perspectiva pode ser resumida mais adequadamente pela primeira frase de um artigo da General Health Encyclopedia, intitulado Ending Changes in Organs, Tissues and Cells, que quer dizer: a maioria das pessoas percebe que os órgãos vitais começam a perder a função com a idade.
confesso que posso não estar entre essa maioria. Aliás, quanto mais pesquiso a constituição do nosso corpo e o seu funcionamento, mais me convenço de que há alguma outra coisa envolvida no envelhecimento, algo que não está sendo levado em consideração no nosso modelo médico atual. Mais adiante, no mesmo artigo, outra afirmação abre a porta para essa possibilidade. O autor reconhece que as razões pelas quais o nosso corpo degenera à medida que envelhecemos não são inteiramente compreendidas. Entre aspas, nenhuma teoria explica suficientemente todas as mudanças do processo de envelhecimento. Em outras palavras, ainda não sabemos realmente com precisão por que deterioramos à medida que o tempo passa. Conquanto, com toda probabilidade, todos nós deixaremos este mundo em algum momento. É possível que estejamos superando a necessidade de envelhecer, sofrer e morrer pelas razões que as pessoas tradicionalmente aceitam. Somos milagres feitos para durar. Cientistas, profissionais da área médica e estudiosos concordam que o nosso corpo tem uma capacidade miraculosa de sustentar a vida. Dentre os estimados 50 trilhões ou mais de células que constituem a média dos seres humanos, a maioria delas tem comprovadamente a capacidade de autorregenerar-se e produzir-se e reproduzir-se muitas vezes num período de vida. Em outras palavras, estamos constantemente nos substituindo e reconstruindo de dentro para fora. Parece haver duas exceções ao fenômeno da reprodução celular. Curiosamente, essas são as células dos dois centros mais proximamente identificados com as qualidades espirituais que fazem de nós o que somos: as células do cérebro e as células do coração. Embora estudos tenham mostrado que as células desses órgãos podem ter a capacidade de se reproduzir, também parece que elas são tão resilientes que podem durar uma vida inteira sem precisar necessariamente se reproduzir. Por mais complexos que pareçamos externamente, os nossos órgãos, ossos e outros tecidos são em grande parte constituídos de apenas 4 elementos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Ironicamente, esses 4 elementos estão entre os materiais mais abundantes em todo o universo. Somos feitos literalmente da mesma matéria que compõe as estrelas e as galáxias. Obviamente, no que diz respeito aos componentes essenciais do nosso corpo, tudo indica que não há escassez de matéria-prima. Então, do que morremos? Com exceção do mau uso de medicamentos e de diagnósticos equivocados, a maior ameaça à vida das pessoas com idade superior a 65 anos são as doenças cardíacas. Considero essa estatística fascinante devido à atividade incessante do nosso coração. A média de batimentos cardíacos diários é de aproximadamente 100 mil, equivalente a 2,5 bilhões de vezes por ano, bombeando 6 litros de sangue ao longo de aproximadamente 20 mil quilômetros de artérias, vasos e capilares a cada 24 horas. O coração parece ser tão essencial para quem e o que nos tornamos na vida que é o primeiro órgão a formar-se no útero materno, antes mesmo do cérebro. Em termos de engenharia, quando o sucesso de todo um projeto depende de um único componente, essa peça do equipamento recebe o status de crítica à missão. No programa espacial, por exemplo, quando um veículo espacial descer em Marte e não houver ninguém por perto para consertar algo que se danificou, os engenheiros têm duas alternativas para assegurar o sucesso da missão. Ou fabricam a peça do veículo da qual depende toda a missão, a peça crítica à missão, com tanta precisão que ela não possa falhar, ou constroem sistemas de segurança que possam assumir o controle caso ocorram defeitos. Às vezes, eles chegam a adotar os dois procedimentos. Evidentemente, o órgão milagroso que leva o sangue da vida a cada célula do nosso corpo desenvolveu-se, por um projeto consciente ou por processos naturais, para ser a nossa peça de equipamento crítica à missão, de maior durabilidade e mais capaz de se curar. Sempre que a perda de alguém que amamos é atribuída à falha desse órgão tão extraordinário, precisamos perguntar-nos
o que aconteceu realmente a essa pessoa. Porque o primeiro órgão a se desenvolver no corpo de alguém e um órgão que trabalha de modo tão impressionante durante tanto tempo, com células tão resistentes que não precisam sequer reproduzir-se, simplesmente para de funcionar depois de algumas décadas. Isso não faz sentido, a menos que exista outro fator que não tenhamos levado em conta. A medicina moderna costuma atribuir as doenças cardíacas a um conjunto de fatores físicos e relacionados ao estilo de vida que variam desde o colesterol e a alimentação até toxinas do ambiente e estresse. Conquanto esses fatores possam ser acurados num nível puramente químico, eles pouco contribuem para a análise da razão por que até mesmo existem. O que significa realmente, entre aspas, falha do coração? Talvez não seja coincidência que todos os fatores do estilo de vida relacionados com a falência do coração também estejam ligados a uma força invisível que tradições espirituais antigas descrevem como a linguagem poderosa que fala ao próprio universo, a emoção humana. Existe alguma coisa que sentimos no decorrer da nossa vida que para alguns de nós pode levar à falência catastrófica do órgão mais importante do corpo? O sofrimento que mata. A resposta à pergunta "o que põe fim à vida" pode parecer surpreendente. Um corpo crescente de evidências, produzido por pesquisadores de vanguarda, sugere que a própria vida pode levar à falência do corpo. Especificamente, emoções negativas não resolvidas, nossas mágoas. Elas têm o poder de criar as condições físicas que conhecemos como doenças cardiovasculares, a tensão, a inflamação, pressão alta e obstrução das artérias. Essa relação corpo-mente foi documentada recentemente num estudo decisivo realizado na Duke University sob a coordenação de James Blumenthal. Ele identificou experiências prolongadas de medo, frustração, ansiedade e desilusão como exemplos de emoções negativas exacerbadas que são destrutivas para o coração e põem em risco a nossa vida. Cada uma delas faz parte de um guarda-chuva maior que identificamos comumente como sofrimento. Outros estudos dão suporte a essa relação. O terapeuta Tim Lawrence, fundador do Hoffman Institute na Inglaterra, descreve o impacto potencial do nosso fracasso para curar e perdoar o que ele chama de, entre aspas, feridas velhas e decepções. No mínimo, diz Lawrence, ele o afasta de boa saúde. Ele comprova essa afirmação citando inúmeros estudos que mostram como o de Blumenthal, que condições físicas de raiva e tensão podem levar a problemas que incluem pressão alta, dores de cabeça, imunidade baixa, problemas estomacais e, finalmente, ataques cardíacos. O estudo de Blumenthal mostrou que ensinar as pessoas a moderar sua resposta emocional às situações da vida pode impedir ataques cardíacos. É esse exatamente o ponto de cura do nosso sofrimento. As forças não físicas das coisas que nos fazem sofrer criam efeitos físicos que literalmente têm o poder de nos prejudicar, ou mesmo de levar-nos à morte. Obviamente, esse estudo, ao lado de outros, não está sugerindo que ter emoções negativas breves seja ruim ou doentio. Quando temos esses sentimentos, eles são indicadores, medidores pessoais, que nos dizem que aconteceu algo que pede nossa atenção e cura. Somente quando ignoramos essas emoções e elas persistem durante meses, anos ou toda uma vida sem solução, é que podem se tornar um problema. A resposta à pergunta "por que morremos" poderia ser que, devido à dor de desencantos da vida, nós nos lesamos a ponto de morrer? Comentando essa possibilidade, o estudo de Blumenthal sugere que, quando as pessoas falam em morrer de tristeza, talvez elas estejam realmente dizendo que reações emocionais intensas à perda e à desilusão podem causar um ataque cardíaco fatal. Na linguagem do seu tempo, as antigas tradições sugerem precisamente essa possibilidade. Os primeiros 100 anos são os mais penosos. Então, por que a idade humana máxima parece girar em torno dos 100 anos? Por que não 200 ou mesmo 500 anos?
Se acreditarmos em relatos dos textos da Torá e do Antigo Testamento, muitas pessoas mediam sua vida em séculos e não em décadas, como fazemos atualmente. Adão, por exemplo, teria vivido 930 anos, Matusalém, 969 anos e Noé, 950 anos. De acordo com os textos, esses homens não eram simplesmente invólucros encarquilhados dos seus seres anteriores, mal sobrevivendo e agarrando-se a um frágil fio de vida. Em idade avançada, eles eram ativos e vigorosos, aprazando-se com suas famílias e até começando famílias novas. E por que não? Vivemos evidentemente em corpos estruturados para durar. Segundo a Torá, Noé viveu mais de 350 anos depois do dilúvio. Se estava com 950 anos quando morreu, isso significa que ele tinha condições físicas e vigor suficiente para construir a arca que garantiria a sobrevivência de toda a raça humana com a idade de 600 anos. Se houve um tempo em que as pessoas viviam mais e com mais saúde, o que aconteceu? O que mudou? Um número incontável de textos e tradições espirituais que atravessaram séculos lembram-nos de que somos almas expressando-se por meio do corpo. E embora o corpo seja feito dos elementos do universo, é a alma que lhe dá a vida. Quando a nossa alma sofre, a dor é transmitida para o nosso corpo como a qualidade espiritual da força da vida que introduzimos em cada célula. É possível que os 100 anos ou pouco mais que vemos como a duração da vida humana sejam de fato o limite de tempo que o corpo pode resistir ao sofrimento não resolvido na alma? Diz-nos um século quanto tempo podemos suportar a tristeza e as desilusões da vida antes que elas se apoderem de nós. Todos podemos dar testemunho da dor de ver as pessoas que amamos, os animais que estimamos e as experiências a que nos afeiçoamos desaparecer da nossa vida. Pode uma vida de perdas, decepções e traições ter o poder de inutilizar até mesmo o nosso órgão mais vigoroso e resistente, que é o coração? Ou quem sabe, o nosso sofrimento seja mais antigo e mais profundo. Além dessas fontes evidentes de sofrimento, talvez exista outra menos óbvia, embora tão colossal e universal que seja difícil para nós até pensar sobre ela. Em todas as culturas e sociedades, histórias da criação afirmam que para nos tornarmos almas individuais em nosso corpo neste mundo, precisamos afastar-nos da família de uma alma coletiva maior. Ao mesmo tempo, um dos medos universais mais profundos é exatamente este, o medo de ficar separado e sozinho. Talvez o grande sofrimento que subjaz a todos os outros seja a dor da separação da existência maior. Se isso é verdade, talvez sintamos tanta falta da nossa família da alma maior que procuramos preencher o vazio recriando uma sensação de unidade através de famílias menores aqui na Terra. Não admira, então, que a perda dessa família seja tão devastadora. Isso nos remete novamente à dor do sofrimento original. Para muitas pessoas, é seu desejo de apegar-se às suas famílias, aos seus relacionamentos e às lembranças de experiências passadas que cria as condições que levam os maiores sofrimentos. Quando elas anseiam pelas coisas que não podem mais ter e pelas pessoas de quem sentem falta, muitas vezes o álcool e a droga se tornam os anestésicos socialmente aceitáveis usados para entorpecer essa profunda dor da alma. Se pudermos descobrir uma maneira de valorizar o tempo que passamos com as pessoas que amamos e também um modo de sentir-nos bem quando esse tempo acaba, teremos dado um passo gigantesco na direção da nossa cura maior. Dessa perspectiva, os mesmos princípios que nos levam a lesar-nos até a morte também trabalham no sentido oposto. Eles nos oferecem o poder curativo da vida. Esse aspecto importante parece estar relacionado ao modo como nos sentimos com o que a vida nos mostra. Apesar de todas essas possibilidades sobre as quais podemos refletir, o que sabemos com certeza é o seguinte: um potencial biológico faculta que o nosso corpo dure muito mais tempo, que vivamos com muito mais saúde e usufruamos uma vida mais rica do que parece ser a realidade presente.
Entretanto, além dos elementos físicos do nosso corpo, algo parece estar faltando na equação moderna da longevidade. Como quer que prefiramos chamá-lo, esse, entre aspas, algo parece ser a força espiritual que alimenta o nosso corpo. Usando a linguagem de outros tempos, os antigos nos deixaram instruções sobre como podemos nutrir essa força vital da qual toda a vida depende. O conhecimento delas pode dar-nos condições de transformar o sofrimento passado em sabedoria de cura. Para viver mais, com mais saúde e vitalidade, precisamos compreender o sofrimento da vida. Precisamos sentir para amar. O poder da sabedoria, da beleza e da oração descrito por muitas tradições antigas foi redescoberto por meio de experiências modernas. Como vimos na introdução, por exemplo, o tema que subjaz ao conhecimento dos navarros se baseia no conhecimento da relação entre o sofrimento no seu mundo externo e a sabedoria e o amor em seus corações. Embora sejam experiências absolutamente diferentes, sofrimento, sabedoria e amor parecem estar intimamente ligados por uma relação muito peculiar e talvez inesperada. O nosso sofrimento revela a nossa capacidade de sentir. Quanto maior o sofrimento, mais intenso o sentimento. No nosso sofrimento mais íntimo e profundo, descobrimos a extensão da nossa capacidade de amar. O perdão também parece estar diretamente ligado ao sofrimento. Quanto maior a dor, explica Tim Lawrence, maiores os benefícios do perdão. Dessa perspectiva, o sofrimento pode ser considerado como um barômetro da nossa capacidade de amar e não um castigo pelas escolhas que fazemos. É essa relação sutil que demonstra a força que muitas tradições descrevem como a cola que mantém o nosso mundo unido. O poder do nosso amor. Descobrimos a nossa maior cura no nosso poder de amar. É quase como se viéssemos a este mundo e nos testássemos de modos impensáveis para pessoas racionais e amorosas. No decorrer dos nossos relacionamentos, empregos, perdas e fracassos na vida, nós nos lançamos às fronteiras de quem acreditamos ser. Durante todo o tempo, fazemos-nos a mesma pergunta: como é possível amar em meio a essas experiências? Podemos amar diante de atrocidades impensáveis que procuram justificativa na cor da pele ou na forma de crença em Deus? Podemos amar no mundo onde pessoas matam aquilo que não entendem e varrem povos inteiros da face da terra? Pessoalmente, cada um de nós sofreu a perda de pessoas queridas que num dia estavam aqui e no outro desapareceram da nossa vida. Vemos pessoas sofrendo de doenças que criatura nenhuma no mundo deveria ter de suportar. Quando partem, perguntamos a nós mesmos: podemos amar ao mesmo tempo em que sofremos com a ausência delas? O nosso amor muitas vezes é testado de modo que jamais escolheríamos conscientemente ou que jamais conseguiríamos imaginar. Cada vez que a vida pergunta se ainda podemos amar, a resposta é a mesma. É um grande e retumbante sim, porque ainda estamos aqui. Quer o chamamos pelo mesmo nome ou simplesmente vivamos o que ele significa na nossa vida, é irrelevante. O que nos sustenta é o amor. Ele nos guia através de tempos penosos e também nos tempos alegres e promete que seremos sempre aliviados das piores dores que a vida possa oferecer. O antigo segredo que possibilita que o nosso amor nos cure é deixá-lo entrar na nossa vida. Para isso, precisamos descobrir uma maneira de transformar os nossos maiores sofrimentos em profunda sabedoria. Transformando o sofrimento em sabedoria. Como parte de um ciclo natural, as experiências de sofrimento e de sabedoria parecem estar estreitamente relacionadas. Como o sofrimento provém do modo como interpretamos uma experiência, modificando a nossa forma de sentir sobre o que aconteceu, alteramos o nosso foco no ciclo. Quando uma experiência nos aflige tanto que é mais fácil negá-la, esquecê-la ou de algum modo evitá-la em vez de encará-la de frente, podemos ficar facilmente paralisados em nossos sentimentos. Temos dentro de nós, porém, o poder de transmutar o nosso sofrimento em sua forma curada de sabedoria.
venha ele de onde vier. Embora a experiência que originalmente causou o sofrimento permaneça inalterada, é no modo como sentimos o sofrimento que encontramos o nosso poder. À primeira vista, essa compreensão parece pedir que simplesmente continuemos em frente, disfarçando um novo sentimento sobre os acontecimentos da nossa vida. Um exame mais apurado, porém, revela que os antigos compreendiam e aplicavam um princípio primevo e sutil que apenas recentemente a ciência ocidental reconheceu. Esse princípio sugere que o mundo ao nosso redor é como um espelho vivo, o tecido quântico que reflete as emoções que estão dentro de nós. Mais especificamente, os padrões de saúde no nosso corpo, o apoio da família, da comunidade e a paz no nosso mundo tendem a refletir as nossas crenças mais profundas. Atualmente, as teorias mais recentes da física do século XXI respaldam firmemente essa relação entre crença e experiência. Parece que esse princípio se aplica tanto às crenças que consideramos negativas quanto às positivas. Emoções que afirmam a vida como gratidão, compaixão e amor são hoje vistas como promotoras de condições favoráveis à vida, como pressão arterial mais baixa, liberação de hormônios bons e fortalecimento das respostas imunológicas. Do mesmo modo, emoções que negam a vida, como raiva, ódio, ciúme e violência, são promotoras de condições que ameaçam a vida, como batimento cardíaco irregular, respostas imunológicas enfraquecidas e aumento do nível de hormônios do estresse. Talvez não cause surpresa, então, descobrir que na sutileza desse princípio também encontramos a chave do que muitos acreditam ser a mais poderosa força da criação. Na história da sua busca da verdade, Gurdjieff se viu num mosteiro remoto e recôndito num país anônimo, onde foi convidado a permanecer até despertar um grande poder dentro de si mesmo. Fica aqui, disse o seu mestre, até adquirir a força em ti que nada pode destruir. Acredito que essa força era o amor, a sabedoria e a compaixão que vem da cura do sofrimento. A chave que dá novo sentido às coisas que nos fazem sofrer é a mesma que nos possibilita ir além dos nossos julgamentos da vida. É o antigo poder da bênção.